Bem-vindos ao canal INAC, onde discutimos os temas mais relevantes do Brasil e do mundo, sempre com foco em ética, corrupção, integridade e transparência. Hoje, com nossos convidados, temos a presença do Procurador de Justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Como vai, Roberto? Uma grande alegria ter todos nós reunidos aqui sob o teu comando, querido Francisco Miné, assim como a Laura Barros, Daniela Castro e o querido Antônio Carlos. Uma alegria estar com vocês hoje para debatermos esses temas tão importantes. Um bom dia a todos e todas. Aqui também conosco o doutor Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente do CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas do Estado. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Miné, doutor Roberto Liviano, doutora Daniela, doutora Laura. Que, que honra estar numa bancada dessa qualidade. Vamos lá para a nossa responsabilidade de hoje. Também conosco a doutora Daniela Castro, diretora executiva do Pacto pelo Esporte, fundadora da Impacta Advocacy, advogada e mestre em economia. Bom dia, Daniela. Bom dia, é um prazer estar aqui. Faço minhas palavras do Dr. Antônio Carlos. É uma honra. Bom dia, doutor Liviano, Francisco Miné, Laura Barros, próprio Antônio Carlos. É um prazer, espero contribuir hoje na discussão. Bom dia, Laura Barros, ex-controladora-geral do município de São Paulo, professora e também nossa conselheira aqui no INAC. Bom dia, Laura. Bom dia, Francisco. Bom dia, meus companheiros de bancada. Uma honra estar com vocês aqui para a gente discutir. Tem tanta coisa para discutir, né? É difícil a gente escolher. São tantos acontecimentos ultimamente. Também um bom dia especial para a nossa audiência, agradecendo aqui de público esse convite que sempre me honra, sempre me enche de alegria do meu querido Inak, que realmente tem um trabalho lindo, completando 10 anos, eu não canso de aplaudir. E nós já vamos começar com você, Laura, porque os assuntos são quentes. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Segundo a investigação da Polícia Federal, Bolsonaro e aliados teriam planejado medidas para que se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022. O caso envolve uma minuta de um decreto para invalidar o resultado eleitoral e reuniões estratégicas com militares. A denúncia pode levar a consequências jurídicas graves, incluindo inelegibilidade, prisão, impactando diretamente o cenário brasileiro. Laura e Antônio Carlos, depois Antônio Carlos, como vocês avaliam essa grave denúncia e quais serão os próximos passos jurídicos e políticos desse caso? Acrescentando que, na realidade, isso vai impactar a atividade política como um todo, nós teremos diversas repercussões no âmbito geral, não só da política, como do Congresso. Eu gostaria que você, Laura, iniciasse aí o nosso debate. Bom, Francisco, primeiro eu acho que a gente precisa pontuar que essa denúncia e esses fatos tão graves, tão absurdos que estão ali descritos, não configuram propriamente uma surpresa. A gente já vinha acompanhando o desenrolar dessa história há bastante tempo, a gente vinha aí com muita ansiedade querendo conhecer o teor da delação no Mauro Cid, que pelo que está se desenhando foi uma peça-chave para a formulação, para que essa denúncia efetivamente parasse em pé, e constam ali elementos assustadores que a gente realmente não. É difícil acreditar que um presidente da República fosse tão despreparado, tão mal assessorado, a ponto de proceder a atitudes como vender joias no exterior e usar esse dinheiro para pagamento de multa, para pagamento de indenização. São tantos os descalabros ali descritos que realmente
a gente fica pensando, nossa, até que ponto a gente está numa democracia efetivamente, né? A gente realmente não conhecia o que estava acontecendo ali nos bastidores do poder. Que bom que as instituições estão funcionando, uma pena que isso tenha acontecido, mas as nossas instituições estão alertas, estão funcionando, a denúncia foi efetivamente oferecida, agora a gente vai aguardar se ela vai ser recebida, vamos ver como é que essa questão vai caminhar no âmbito do Supremo. É importante que a gente tenha aí também um processo imparcial, um processo cuidadoso, para que não se chegue a também descalabros muito tristes, como a gente está assistindo aí da Lava Jato, a gente acabou de ver a anulação com relação ao Palocci, né? Então, que isso seja conduzido com muito cuidado, para que realmente o interesse público do nosso país seja finalmente preservado e protegido pelas instituições que foram criadas para fazer isso exatamente, né? Bem, Daniela. Antônio Carlos, dentro desse mesmo assunto, né, possivelmente a denúncia formulada pelo Procurador-Geral da República, ela tem como base forte a delação premiada do Coronel Cid. Essa delação premiada, ela tem como escopo a colaboração com uma expectativa de diminuição da pena. No caso, seriam 2 anos, né? Até que ponto a delação premiada ela é um instrumento útil e se ela sozinha é a prova contundente contra esses acusados? Eu gostaria que você explicasse, porque muitas pessoas entendem da invalidação das delações premiadas quando se está diante de um benefício pessoal, né? Gostaria que você comentasse sobre esse aspecto. Bom, primeiro que eu acho que a delação é um instrumento extremamente válido, necessário, e é fato que ela só vai funcionar em função de um benefício objetivo que a pessoa tenha nessa, né, nessa movimentação. Então, eu vejo a delação como um instrumento absolutamente válido, e ele não esgota, evidentemente, toda a necessidade que tem de haver no aprofundamento da discussão e das investigações que se seguirem. Mas eu não tenho como não pegar as palavras da doutora Laura, né, e transformar o número, cada sílaba em palavras minhas, viu? Foi muito bem colocada toda essa questão, a questão da péssima assessoria que teve o então ministro, o presidente da República, ex-presidente da República, o despreparo, realmente são coisas que chamam a atenção de ter enveredado por um caminho tão nitidamente assim, mais do que apresentado à sociedade. Por exemplo, a delação, a minuta da delação, inclusive está nas redes sociais, com inúmeras páginas, é uma matéria extensíssima, dando embasamento a esse triste acontecimento. Nós esperamos agora que o caminho siga, e como bem lembrou também, que não vejamos casos como, de repente, passa-se um certo tempo e, ao sabor de políticas, ou sabe-se lá o quê, né, que passa a invalidar coisas que já aconteceram. Tá? Vamos Muito torcer bem. para que tenhamos um bom Daniela, caminho. ainda dentro desse tema, né, certamente a questão envolvendo a delação premiada, que o Antônio Carlos lembrou, ela se faz com um conjunto de outras provas, né? Você não obtém a delação premiada ou a sua aprovação se não houver respaldo de outras provas. Então, tudo isso tem um casamento. É a mesma coisa que se assemelha a uma confissão de um delito. Ela, a confissão por si só, uma comprovação efetiva, ela também pode não ter valor. Mas eu gostaria que você firmasse um entendimento a respeito da importância dessa denúncia para a defesa dos princípios democráticos e do Estado democrático de direito. Obrigada, Daniela, Miné. desculpa. Daniela, diga lá. Eu acho que
complementando, além da delação, eu não vi toda a peça, né, da denúncia, mas você tem ali uma série de itens que vão além da delação, né? Achei bem completa no seguinte sentido de ter também vídeos do próprio presidente, de colocar, e aí você tem provas, né, mais materiais, você tem uma série de atitudes e ações, né, como as reuniões do consulado, como reuniões com os ministros do Exército. Então, você tem, eu achei muito bem fundamentada, no sentido que não se baseou só na delação, mas também em provas que foram obtidas, a própria minuta, né, daquele decreto, você tem provas materiais de que realmente não só era uma intenção, mas que estava em processo algo muito concreto, né? Então, eu achei a denúncia, os itens bem robustos. Também, lógico, fica esse receio, né, do que vai acontecer, que isso não se esvazie no tempo, até porque esse é um caso, se a gente vai ter outras pautas aqui falando no mundo de algo que está em xeque, né, no mundo todo, que é o Estado Democrático de Direito, que são as regras do jogo, né? Eu não sei o que vocês acham, mas há 20 anos, quando eu fiz direito, a gente estava num mundo em que essas regras existiam e foram construídas para que a gente tenha segurança jurídica. A gente está num momento de segurança jurídica no mais basilar, né, que é os princípios democráticos de uma cerebrização da política. Então, eu acho que é um caso que é único, né, e que espero que não caia no vazio, porque eu acho que foi um dos atos mais sérios que nós tivemos aqui pós democratização do país. E eu acho que é robusto o que a denúncia apresentou para além da delação. Muito bem. Eu vou passar agora uma pergunta para o Roberto, com comentários sobre essa questão que nós acabamos de debater, né? Na realidade, nós temos um segundo tema absolutamente relevante. O Mas, Congresso está Miné, eu avançando em queria mudanças. comentar. Eu quero comentar a primeira questão, Miné. Não, eu sei, eu vou Sim, deixar sim, você comentar, como nós combinamos. Eu vou sim, pedir para que você faça o comentário e sim, sim, depois, assim que você concluir o seu comentário, você já sim, fale sobre essa outra questão que eu vou colocar, que é absolutamente relevante. sim, O sim. Congresso está avançando em mudanças para as eleições de 2026, incluindo o sistema de votação, fim da reeleição, inelegibilidade e adoção do semipresidencialismo, que reduziria poderes do presidente em favor de um primeiro-ministro monitorado pelo legislativo. Essas propostas podem afetar diretamente a transparência do processo. Roberto, eu queria que você falasse sobre a denúncia contra o presidente Bolsonaro e você fizesse já, assim que você concluir, um comentário sobre essa tentativa do Congresso de alteração e mudanças das leis eleitorais de 2026. Muito bom. Os comentários sobre a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro são muito importantes. E o que eu poderia acrescentar, em primeiro lugar, em relação à delação premiada, é importante sempre lembrar que a própria lei da delação premiada, a Lei 12.850 de 2013, ela estabelece de maneira cabal, categórica, não se admite a condenação de quem quer que seja embasada em delações premiadas exclusivamente. Exige-se, por força de lei, a chamada prova de corroboração. Não é possível que alguém seja condenado exclusivamente com base em delações premiadas. Então, por mais robusta que seja a delação do general Mauro Cid, isso não é suficiente para Coronel, Coronel Mauro Cid, isso não é suficiente para que haja uma condenação contra o ex-presidente Bolsonaro. É necessário que haja mais provas. A denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República é uma peça extremamente robusta e é importante que todos tenham clareza que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia, Bolsonaro se torna réu. E a partir daí desenvolve-se o devido processo legal. Nós temos a necessidade
da ampla defesa, do respeito à ampla defesa, para que, ao final, se for comprovada a sua responsabilidade, aí sim será definida eventual fixação de alguma pena em decorrência das condutas que foram ali imputadas a ele na denúncia, que é muito séria, muito robusta, muito grave. O jornalista Breno Pires, na revista Piauí, uma edição do final do ano, de novembro ou de dezembro, examinando a investigação feita pela Polícia Federal, ele apontou as 533 impressões digitais de Bolsonaro na investigação. São 533 referências ao nome de Bolsonaro nesta investigação. Isso é muito forte no sentido de mostrar que há elementos incriminadores contra Bolsonaro. Portanto, me parece algo complicadíssimo falar-se em anistia a Bolsonaro. Anistia em crimes contra a ordem democrática me parece uma aberração. Nós não estamos falando em anistia de um crime de menor potencial ofensivo. Nós estamos falando em anistia de crimes gravíssimos em relação ao bem jurídico da maior gravidade, não é? Outra coisa que eu acho importante destacar em relação a isso, Miné, e quem está conosco debatendo hoje, este caso, para que não haja qualquer tipo de dúvida em relação à análise séria, profissional, jurídica, técnica, ele deve ser examinado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser uma análise apenas por uma turma, e sim pelo Pleno, pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa questão que você traz também, que está dentro desse contexto, de uma mudança das regras eleitorais, está se falando de novo em mudanças do jogo eleitoral, do jogo partidário, e isso de vez em quando surge, e essas regras, para valerem para as eleições de 2026, do ano que vem, elas necessariamente precisam ser aprovadas até setembro. Nós estamos em fevereiro, né? Setembro, mês 9. Ou seja, nós temos 7 meses para aprovar estas reformas. Me preocupa muito aquele processo de boiada em que não há debate. A sociedade civil precisa ser ouvida, é necessário promover audiências públicas, é necessário o exame pelas comissões, e nós temos tido um número absurdo de projetos, de PECs, em que não há a necessária maturação democrática. Muitas questões importantes estão em debate aqui. O sistema semipresidencial, o fim da reeleição, o voto distrital misto, aumento do número de deputados para 527, tá certo? A unificação das eleições, fala-se inclusive da redução da pena da inelegibilidade para 2 anos, muitos temas, o novo Código Eleitoral, fala-se em garantia de 20% de assentos para mulheres, eu defendo 30%. Agora, minha preocupação, que haja debate de qualidade, ouvindo a sociedade civil, audiências públicas, que não se reduza a fiscalização da justiça eleitoral, que não se passe o trator, que não se tenha redução da transparência. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, que já houve no passado, e se sacrificam as regras e se prejudica o interesse público. Não se pode sacrificar o princípio da prevalência do interesse público. Essa é a minha preocupação. Verdade. Laura, dentro dessa ideia, existem outras preocupações, inclusive com a chamada carona que poderia tomar aquela iniciativa de diminuição do tempo relacionado à lei da ficha limpa, para 2 anos, né? Ou seja, mais uma tentativa para, de alguma maneira, favorecer um grupo que eventualmente pode ter sido penalizado. Laura, eu gostaria que você comentasse sobre isso e sobre como seria importante uma revisão do Código Eleitoral de forma séria, né? Talvez com diminuição de cargos, com reforma administrativa,
com possivelmente o chamado voto distrital. Eu gostaria que você fizesse uma argumentação sobre isso. Bom, Francisco, primeiro com relação a essa diminuição do prazo de inelegibilidade, é uma cinte, né? Uma violência com relação à sociedade brasileira. A gente tem que lembrar que a questão a lei da ficha limpa, ela resultou de uma movimentação popular, contou com mais de 1,5 milhão de assinaturas, ou seja, a sociedade estava clamando para que houvesse realmente travas, proibições para que pessoas que andaram fora da lei, que desrespeitaram o ordenamento jurídico, fossem alçadas à condição de representantes da sociedade, né? Então, isso aí foi algo muito debatido, muito amadurecido na sociedade. E mais uma vez a gente vê aí uma impressão digital nesse projeto, né? Eu acho que é muito claro que a primeira intenção aí é possibilitar a candidatura, a eventual candidatura do ex-presidente Bolsonaro. Então, isso eu acho que isso aí está bastante claro, mas independentemente disso, eu acho que essa situação toda, ela vem a exemplificar para a gente um momento triste que a gente está vivendo, principalmente em termos do nosso poder legislativo do Congresso Nacional. A gente vê uma instrumentalização absurda de todas as iniciativas legislativas, ou de grande parte delas. A gente não tem muita forma de controle, a não ser o controle a posteriori do judiciário. Por quê? Porque a sociedade ainda não está muito habituada a exercer o seu papel de controle social durante o processo legislativo, né? Veja, um juiz, quando ele vai julgar, ele tem um instituto da suspeição, do impedimento, um líder do executivo, ele tem a questão do desvio de finalidade, do desvio de função, conflito de interesses, tem todo um arcabouço legal pensado para limitação do exercício não exacerbado da sua missão constitucional. E no legislativo a gente não vê isso, infelizmente, né? Então eles começam a se ver como os donos da caneta, né, que tem uma legitimidade democrática, isso realmente tem, mas como se tivessem ali um poder ilimitado de legislar, inclusive em causa própria, inclusive de forma a criar uma classe especial de brasileiros, né? São pessoas que podem cometer ilícitos, contrariar a lei, porque depois de 2 anos a gente passa uma lei de anistia, né? Não vamos esquecer a anistia dos partidos políticos do ano passado, aquele absurdo, aquele mais um tapa na cara da sociedade brasileira. Então, é como se fosse um grande jogo de cena e as regras fossem criadas para os outros, né? Não para eles. Com relação a todas essas alterações ao sistema eleitoral, eu acho que duas podem ser tidas como legítimas, como uma discussão legítima. A questão do semipresidencialismo e a questão do voto distrital misto. Eu acho, independentemente da conclusão que se chegue, são discussões que fazem sentido, que podem trazer alguma relevância. A gente precisa lembrar que durante o nosso processo constituinte a gente tinha uma inclinação muito grande ao sistema parlamentarista, né? A gente tem países como Portugal e França que têm o sistema presidencialista hoje e funcionam razoavelmente bem, tem as instituições ali confiáveis. Então, isso eu acho que é importante a gente pontuar. Mas aí já começa a distorção, porque o semipresidencialismo, o Congresso passa a ter um domínio maior sobre o orçamento. Então, a gente começa a antever mais uma vez que a intenção não é bem o aprimoramento do sistema eleitoral, é uma intenção egoística, é um mote para satisfazer os próprios interesses. Como todos os demais, nessa questão de aumentar o número de deputados, é um jeitinho, porque o Supremo determinou que a paridade constitucional, proporcionalidade constitucional fosse observada a partir do censo, o último censo que a gente tem de 2022. Não vamos esquecer que foi cortado grande parte do orçamento para os censos. Nossos censos hoje, não sei como vêm sendo feitos, né? Porque em 2021 cortaram mais de 90% do orçamento direcionado a essa questão. Então seria um jeitinho, um puxadinho para atender aí essa determinação do Supremo, porque se não atendida até o final de julho, o TSE teria liberdade para disciplinar essa questão. Então, em suma, é um cenário muito triste. Eu acho que é importante que a gente reveja nosso sistema eleitoral, mas com esse Congresso que temos hoje, eu confesso que eu acho um pouco temerário. Daniela, ainda sobre esse tema, né? A Laura acabou de falar sobre a questão da tentativa de burla para se obter uma anistia, e no caso dos chamados condenados e inelegíveis, né, por crime eleitoral, eles poderiam ser anistiados através de uma previsão legal dentro dessa reforma, né? E no caso concreto, quando o Roberto Liviano falou sobre a questão
da impossibilidade, né, de uma anistia contra um crime, em face de um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, na situação do ex-presidente, nós teríamos necessidade de duas anistias, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, fizesse um gancho a respeito disso, sobre essa reforma eleitoral e sobre essa tentativa de obtenção de dupla anistia. Eu acho que essa da anistia ilustra bem, né? Assim, eu acho, olhando de uma perspectiva mais macro, é um tema que volta e meia a gente tem que olhar, né? Recordo que o INAC e outras organizações de sociedade civil, há 2 anos atrás, também se manifestaram contra mudanças que são mais ou menos no mesmo estilo, né? De repente, aproveitar oportunidades e colocar mexidas aí nas regras do jogo. Eu acho que o que a gente está vendo no mundo, eu acho que os temas que a gente escolheu hoje aqui dizem isso, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito e a democracia no mundo, né? Seja uma tentativa de golpe, como foi o Bolsonaro, mas também pela corrosão das regras do jogo. Eu acho que isso a gente está vivendo no mundo todo, né? Seja porque querem mudar as regras ou simplesmente não vão cumpri-las, né? A gente vai falar um pouco sobre esse panorama internacional, ou mesmo como foi Bolsonaro. No caso aqui, é a mudança da regra do jogo de uma maneira sem discussão ampla, né? Então entra tudo, entra anistia, entra mudar. Eu acho que a doutora Laura falou sobre a questão do peso hoje do legislativo, né? Assim, a gente está vendo o que acontece com o orçamento público. Então, o orçamento e política pública hoje não tem nada a ver, é simplesmente um lugar para você repassar recurso. Isso compromete o futuro do país, o planejamento, o desenvolvimento, mas de novo, é o principal, para mim tem a ver tanto quanto a gente discutiu uma tentativa de golpe. Mudar as regras do jogo, elas têm repercussões em todas as causas, em todas as áreas, né? Você tem desde injustiça como anistia, né? Você anistiar aí por interesse próprio, até mudança das regras do jogo, né? Para evitar o peso e contrapeso. Então eu acho gravíssimo, acho que eu acho que a sociedade civil deveria ter mais atenção a esses temas que não são assim tão. A gente pode falar, né, voto distrital, né? Ou a população não acompanha muito. Por isso que é muito importante organizações como a INAC, outros espaços corporativos, né, que trabalham com direito, a gente ficar realmente atento a isso, né? E evitar que essas mudanças sejam, como o Roberto falou, contra o interesse público, que eu acho que esse tipo de princípio é o que está se esvaziando, né, no debate político. A gente não esqueceu, né? Então, acho grave um pouco essa é a minha opinião agora. Perfeito. Antônio Carlos, também comentando sobre essa questão envolvendo essa chamada revisão da lei eleitoral, mas eu já vou passar uma outra pimenta para você emendar também sobre um outro assunto, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu revisar a aplicação da lei de anistia em casos de crimes permanentes cometidos durante a ditadura militar. O debate gira em torno de violações como tortura, desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais que continuam gerando impacto até hoje. A questão central é se esses crimes podem continuar sendo protegidos pela lei de anistia, concedida em 79, ou se devem ser punidos alinhando o Brasil a tratados internacionais de direitos humanos. O julgamento pode reabrir casos históricos e impactar o entendimento sobre impunidade para agentes do Estado envolvidos nessas práticas. Antônio Carlos, ainda dentro desse tema, né, o que essa decisão pode representar para a justiça e para a democracia brasileira? E diante dessa decisão do STF, quais podem ser os desdobramentos jurídicos e institucionais para o Brasil? Isso pode abrir precedentes? Isso pode afetar a segurança jurídica?
Veja que eu joguei muitas pimentas, né, Antônio Carlos? Passo a bola para você aí, para os seus comentários. Bom, eu quero começar pedindo uma especial atenção do, claro, doutor Liviano, porque vai aqui uma proposta desafio, doutor Liviano. Tá? É, em alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós, quando estava sendo discutida a PEC 32 da reforma administrativa, nós realizamos audiências públicas, invertemos o papel. Em vez das audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Congresso, no Senado, nós levamos essa discussão para as câmaras municipais. Realizamos quase 200 audiências públicas em todo o Brasil e mudou o ritmo e o entendimento da PEC 32 naquela ocasião. Foi me dito claramente por deputados daquela ocasião. Será que não é o caso, doutor Liviano, de nós levarmos essa discussão da reforma política, já que bem colocou a questão de discutir com a sociedade, levarmos essa discussão para as câmaras municipais do Brasil todo e invertermos o papel. As câmaras convidam os seus respectivos deputados federais e senadores, deputados estaduais da região, para discutir dentro daquela Câmara essa reforma tão importante à sociedade. Porque pouca coisa está tão próxima da sociedade do que os legislativos municipais de todo o Brasil. Está feito esse repto para nós nos lançarmos esse desafio, doutor Viana. E eu tenho certeza que a Federação Nacional dos Legislativos Municipais, a FENALEGES, vai se colocar imediatamente, e a CONACAT, naturalmente, e outras entidades à disposição para, sobre a batuta do INAC, por exemplo, nós levarmos essa discussão para o Brasil todo. Esse é o repto. E quanto ao que foi colocado como tema seguinte, né, eu tenho que falar o seguinte, amigo, eu tenho que passar esse pote de pimentas para o doutor Liviano. Eu tenho que fazer. Fica presente para você, o Minerva passou, mas eu estou te passando aí esse pote cheio de pimentas sobre o STF. Está na tua mão. Verdade. Roberto, ainda dentro desse tema, e um comentário seu é muito importante para isso, sobre a questão desse julgamento sobre a antiga lei de anistia e, eventualmente, sobre o que isso pode representar para a segurança jurídica e para o direito como um todo. Miné, nós temos uma situação interessante, peculiar, que eu penso que vai construir algo significativo no âmbito dos direitos humanos no Brasil, em relação a esses casos que dizem respeito aos crimes ocorridos nos tempos da ditadura, né? E todos nós, inclusive, esperamos com bastante ansiedade pela cerimônia do Oscar, no próximo dia 3, em que o filme Ainda Estou Aqui concorre a 3 estatuetas, né, incluindo melhor filme internacional e melhor atriz com a nossa querida Fernanda Torres. Né? Por mais que alguns, a meu ver, negacionistas, tentem negar aquilo que é óbvio para as pessoas de bom senso, que o filme é extraordinário, o filme diz respeito àquilo que se passou no Brasil. Durante 21 anos, nós tivemos a supressão de direitos fundamentais. Pessoas foram mortas pelo Estado, pessoas desapareceram. O Estado, infelizmente, cometeu atrocidades. Recentemente, inclusive, foi finalmente reconhecida a indenização a Clarice Herzog, que passou a receber uma pensão pela morte horrenda de Vladimir Herzog na sede do DOI-CODE em São Paulo. Né? Então, ainda que tardiamente, é uma reparação que foi feita. Houve anistia por conta destes abusos em relação
às pessoas que cometeram essas violências. Na Argentina, por exemplo, país vizinho ao Brasil, não houve anistia. A Argentina optou por enfrentar esses casos, Miné, por responsabilizar as pessoas que cometeram esses atos de violência. Eles foram processados, eles foram condenados, eles foram punidos, inclusive punidos cumprindo as penas em presídios comuns. Não é? O Brasil optou por anistiar. Qual é a relevância desse tipo de julgamento? É passar a limpo aquilo que ocorreu no Brasil. Tem uma força simbólica, não permitir que a impunidade prevaleça. Então, revisar essas coisas e recolocar estas questões nos devidos lugares tem uma importância histórica, mais ou menos semelhante àquilo que se faz com as comissões nacionais da verdade. Quando se faz uma comissão nacional da verdade, o que se pretende é passar a limpo determinados fatos muito importantes na história política de um país. Então, esse reexame pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esses fatos tem essa importância histórica. Não é? Então, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, está revisitando esses assuntos, ainda que eles tenham ocorrido há muitos e muitos anos. Isso tem uma importância moral, isso tem uma importância histórica, e isso tem importância no sentido de dizer e sinalizar que a impunidade não fala mais alto. Ainda que tenhamos esses fatores da prescrição, ainda que muitas pessoas já tenham morrido, mas há esse sentido moral, esse sentido ético de passar a limpo tudo isso, de fazer valer a justiça, de que prevaleça esse sentido moral da justiça. Roberto, deixa eu aproveitar a sua fala. Eu gostaria que você explicasse o que é crime permanente, porque esse assunto vai ser tratado principalmente no que se refere à ocultação de cadáveres, a pessoas que não puderam nem ter acesso aos restos mortais dos seus familiares. Tal. Explica um pouquinho para o nosso ouvinte e internauta o que é crime permanente. O crime permanente é aquele cuja execução ela se protrai ao longo do tempo. Não é? Então, é aquele crime que você tem os atos de execução que se deslocam, que se estendem ao longo do tempo. Por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro. Não é? É um crime que os atos deste crime, eles vão se deslocando ao longo do tempo. Esse crime ele não acontece apenas no momento em que a pessoa tem a sua liberdade constrangida quando ela é sequestrada. Não. Durante todo o tempo em que ela fica no cativeiro, você tem a consumação deste crime. Não é? Então, é considerado. Este é um exemplo de crime permanente. Não é? Então, a consumação do crime ela vai durando um período de tempo longo. Enquanto, em contrapartida, você tem outros crimes que são instantâneos. Né? O crime de furto, por exemplo, ocorre a subtração naquele exato instante. Ele se diferencia dos crimes permanentes, em que a consumação ela se dilata ao longo do tempo. Essa é a diferença. Muito bem. Laura, ainda sobre esse tema, relacionado à questão da lei da anistia, o que você poderia falar a respeito? Bom, eu concordo primeiro plenamente com tudo que foi colocado aqui pelo Roberto. É claro que eu entendo o incômodo que isso possa gerar para algumas pessoas que se fiam justamente nesse valor da segurança jurídica. Eu entendo esse discurso de, poxa, mas já está tudo acomodado, já faz tanto tempo, a gente já assimilou, é para frente que se anda, né? Só que existem algumas questões que são muito intrínsecas, são muito basilares da nossa própria humanidade. E a partir do momento que a gente começa a desculpar agressões tão sérias a esses valores tão basilares,
a gente permite com que atos como esse se repitam na história. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto que é muito importante e que é corroborado com pesquisas que mostram hoje que muitos jovens brasileiros simplesmente negam a ocorrência da nossa ditadura militar ou negam a ocorrência dos abusos perpetrados durante essa ditadura. Veja, a gente não está falando de muito tempo, a gente está falando de ontem na história e os jovens já estão negando. Se a gente não se utilizar dessas ferramentas que o direito nos concede para garantir que essas situações não venham a se repetir, para que se dê uma mensagem certa e forte para a sociedade de que esse tipo de ato não será tolerado nesse país, a gente vai estar, em outro sentido, estimulando para que isso venha a acontecer. Então, eu vejo com muito bons olhos, fazendo essa ressalva, não é uma revisão ampla e restrita, não é isso, é com relação a esses crimes que continuam surtindo seus efeitos. Afinal, a dor dessas famílias ainda está acontecendo todos os dias e se renova todos os dias. Por que a gente vai diferenciar essas questões como simplesmente a gente pudesse passar uma borracha e ignorar a ocorrência desses crimes tão bárbaros? Então, eu acho que é fundamental que tenhamos essa consciência, ainda mais nesse momento em que vivemos, ainda mais que bom que veio esse filme que o Roberto também lembrou, para nos fazer, para nos chacoalhar, para nos fazer repensar, porque a gente está vendo uma tendência ao autoritarismo, à intolerância com o diferente, à violência com o distinto se espalhando pelo mundo. A gente precisa voltar a esses valores, a gente precisa dar uma resetada aí na sociedade e ver o que realmente importa, o que nos define como seres humanos. A gente não pode deixar passar uma questão dessa, na minha opinião. Perfeito. Daniela, olha, a principal crítica dos que se posicionam contra essa afronta à lei da anistia, ou esse repensar sobre essa condição, é que isso não tem mão dupla. Na realidade, nós tivemos um confronto de lados, né, e que alguns teriam sido condenados a outros crimes, né? Alguns crimes comuns, outros crimes de sequestro, entre outras coisas, e que a anistia, e quando se fala em revisão da anistia, só se fala em revisão para que se desconsidere a lei de anistia para um lado só. Queria que você fizesse um comentário sobre isso, e depois eu quero voltar a palavra e te formular uma outra questão. Eu estava aqui ouvindo vocês, eu acho que, indo na linha que o Roberto falou, né? É isso que dá a gente jogar para debaixo do tapete, né? Então, a gente fez ali algo, jogando para debaixo do tapete, fica lá aquele esqueleto, né, que volta a assombrar a sociedade brasileira. E eu acho que tem aí, por isso que é algo que para todos os lados é ruim, né? Não resolver, não enfrentar. Eu achei muito interessante como essa discussão caminhou, porque já tinha, desde 2014, uma discussão sobre a harmonização entre a lei da anistia e a Constituição de 88, tem aí uma discussão aí sobre, né, essa convivência entre a lei da anistia e a violação de direitos fundamentais, né, que é por isso que a Corte Internacional tem se manifestado. Então, você tem essa provocação vindo de um crime permanente, ou seja, ocultação de cadáver. As pessoas não sabem o que aconteceu com seus familiares, né? Então, esse caminho de discutir, porque se você pensar, é um crime permanente. Né? Até hoje não se sabe o que aconteceu, e para saber precisa investigar, e para saber precisa destrinchar. Então, esse caminho foi muito interessante, não é uma coisa boa, né? Mas você tem aí esse crime permanente, então até hoje acontece, né? Como uma lei de anistia vem simplesmente apaga, porque eu quero saber o que aconteceu com o meu familiar. E a outra coisa é uma discussão que já existe sobre a harmonização com a lei internacional, ou seja, o Brasil não enfrentou e aí isso fica repercutindo. E eu termino com o comentário que a doutora Laura falou, que realmente é um assunto, né, que volta e que é interessante que se fale, né, porque a gente está vendo aí o que acontece, né, com violações, com quando, né, questões contra as regras, né, ou um poder desmensurado de um lado, que tem o poder de polícia, né, que pode causar numa sociedade. Isso acaba fazendo que a gente relembre
lembre, né, o que talvez uma lei de anistia ou esse nosso jeitinho de fazer as coisas quis que a gente esquecesse, né? Então, vem também num momento em que a gente ainda está discutindo algo que aconteceu, eu sei que foi ontem, mas que já deveria ter sido, né, destrinchado e assimilado, senão a gente fica assombrando, né, a sociedade brasileira até hoje. Verdade, Daniela. Você morou muito tempo na Argentina e, portanto, esse é um assunto que o seu comentário é muito relevante. O governo de Javier Milei, atual presidente da Argentina, enfrenta pressão após um escândalo envolvendo criptomoedas, desencadeado por uma mensagem que ele mesmo postou, recomendando o investimento em criptomoeda Libra e incentivando o crescimento da Argentina dentro dessa ideia. Esse ativo teve um aumento significativo de 10 vezes e, posteriormente, uma derrubada. Ou seja, quem investiu perdeu tudo. A pergunta que não quer calar, né, é quais são as implicações desse fato para a política argentina e para a regulação da criptomoeda. E até que ponto a falta de regulamentação do mercado de criptomoeda facilita esses golpes financeiros? É uma discussão, né? Eu continuo indo para a Argentina e eu acompanho um pouco de perto todo o cenário político, né? Vou falar um pouco do cenário político e ir para criptomoedas, porque tem uma questão na regulamentação aí que a criptomoedas ela nasceu justamente antissistema, né? E é por isso que muitos dos políticos atuais antissistemas falam muito em ter a sua criptomoeda, né? O meme do Trump, tem várias, o Bukele, então você tem ali uma autorregulamentação do sistema de criptomoedas via blockchain, que é isso que é o diferencial da criptomoeda. Mas no caso da Argentina, eu acho que eu vou conectar com os nossos assuntos. Independente de você gostar ou não do Milei, a Argentina vivia algo na América Latina muito sui generis, né? Então você tem ali uma crise, né, do papel do Estado, de uma crise econômica muito grande, de corrupção, né, um caminho muito atrasado que a Argentina vivia. E, ao contrário de muitas análises, converso muito isso com pessoas próximas ou não, o que fez o Javier Milei ganhar foi a sua questão econômica. Né? Os argentinos queriam uma mudança na linha econômica. É lógico também, muitos cansados um pouco da política de esquerda muito radical, né? Que a Argentina vinha tomando, mas eu acredito que ele ganhou justamente porque ele é um economista e falava de economia, né? Mais do que por uma questão, por exemplo, cultural, né? Um discurso de valores, mais na parte cultural. Isso tem essa batalha cultural, mas eu acho que ele ganhou por isso. Então, hoje, essa notícia caiu como uma bomba, né? Porque realmente é algo que fez com que muita gente perdesse dinheiro, mostrou uma fragilidade, uma desconfiança muito grande em relação ao Milei, independente de quem goste ou não dele, né? Você tem indicadores econômicos muito positivos na Argentina, né, de inflação, etc. Então, causou uma crise política que a gente não sabe ainda como medir, né? O ex-presidente Macri se manifestou, né, dizendo que a situação é gravíssimo e o partido do ex-presidente Macri é um partido primordial ali para aprovação no Congresso, no Parlamento argentino. O partido de Milei é um partido que não tem, né, base parlamentar ainda, então isso caiu como não se sabe se já foi aberto um pedido de impeachment, não sabe como isso vai caminhar. Nos seus apoiadores isso gerou uma desconfiança, então a questão agora é saber, primeiro já é grave o fato dele ter divulgado, promovido, ele fala que que não promoveu, difundiu. Agora, a questão é receber o recurso para isso ou não, né? Há uma denúncia de que a irmã teria recebido esse recurso. Então, a gente já parte para um outro extremo, né? Uma coisa assim, eu quero promover
ele já tinha feito isso antes, eu vou falar, porque ele fala, e hoje a política está assim, você fala qualquer coisa, não importa seu cargo, se você é um presidente da República, você tem que seguir talvez alguns parâmetros da administração pública, princípios, que eu acho que é isso que a gente está em crise, e agora então ele tem uma crise política, né? Ele, lógico, a oposição estava esperando algum deslize. Você tem uma crise meio jurídica, porque se ele cometeu crime ou não, né? Se ele recebeu recursos para isso ou não, e uma crise reputacional grave. Então, ou seja, num país que está vindo de crise em crise, que está se recuperando, olhando para a parte econômica, é um momento muito triste, né? Agora, na parte jurídica, mostra, vamos ter que apurar, né? Vai ter que ver, mas mostra essa fragilidade no sistema político atual das novas lideranças que estão surgindo, confundindo público-privado, a celebrização, né? Eu sou um influencer do Instagram, então e aí, essa confusão, né, de que qual é o meu papel como presidente, quais são meus limites. Então, é um espetáculo, né, triste de ver também, né? Muito bom, Daniela. Roberto, eu vou aproveitar e esse gancho da Daniela para lhe perguntar o seguinte: é, será que um caso como esse poderia gerar o risco de um crime de responsabilidade a ponto desse crime poder gerar um impedimento do presidente? E até que ponto essas chamadas dicas, né, que o presidente Milei diz que oferece às pessoas, né, até que ponto isso pode interferir no mercado financeiro e existirá uma investigação a respeito de eventuais favorecimentos, seja do presidente, seja de seus familiares? Em tese, sim, ô Miné, em tese é possível haver essa responsabilização. Eu penso que o ponto crucial a ser apurado, e investigação tem que ocorrer, sim, o que ocorreu concretamente em relação a este fato desta publicação em que Milei incentivou o investimento nesta criptomoeda no que diz respeito a ele. Milei obteve algum benefício financeiro? Houve algum tipo de ganho financeiro por parte de Milei ou de alguma pessoa ligada a Milei, de algum familiar de Milei em relação a isto? Porque o fato dele ter apagado a postagem logo em seguida ficou muito estranho, não é? Como se interpreta isto? É uma confissão? É um arrependimento? Que tipo de interpretação se pode fazer em relação a isso? O que parece tudo isso é que a atitude de Milei foi imprópria. Não é apropriado que um presidente da República entre neste terreno de fazer comentários em relação a esse tipo de tema, porque muita gente perdeu dinheiro, estamos falando de algo que parece caracterizar a especulação financeira. Esse não é um terreno próprio de um presidente da República. Então, este assunto precisa ser devidamente apurado. Como bem pontua a Daniela, este mundo das criptomoedas é um mundo em que determinado grupo de políticos gosta muito estas águas. Muitos gostam de navegar muito nestas águas, né? Isto é algo que chama atenção. E aí vale a pena nós registrarmos que as criptomoedas elas têm a característica singular de não termos a regulação, né? Não há uma regulação, elas vivem num limbo, numa situação em que não há segurança jurídica. Isso é bastante preocupante, né? Elas vivem à margem. E isso gera para as pessoas uma situação muito complicada. O Estado ele não está
dentro deste mundo das criptomoedas. Enquanto que nas aplicações financeiras, nas letras do Tesouro, nos investimentos A, B, C, D, E, você tem regulação, você tem o Banco Central presente. Aqui você não tem o Estado garantindo absolutamente nada, não é? Então, isso é absolutamente preocupante. Não há segurança jurídica, não há qualquer tipo de compromisso, qualquer tipo de responsabilidade. E isso gera grandes pontos de interrogação, extremamente preocupantes. Muito bem. Laura, nós estamos chegando já no final do nosso programa, mas ainda dá tempo para uma resposta muito rápida a respeito da pesquisa Datafolha, onde mostrou que a aprovação do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu de 35% para 24%. Eu gostaria que você fizesse um brevíssimo comentário sobre isso e a importância que tem essa pesquisa para as próximas eleições de 2026. Claro, Francisco. Bom, primeiro eu acho que a gente não pode esquecer que essas pesquisas elas dão uma foto, né? A gente conhecer a história inteira, a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais. E é lógico que o brasileiro está muito impactado pela não picanha, né? A picanha não veio. Então a gente vê o brasileiro indo ao supermercado, tá com muita dificuldade, os preços estão subindo a olhos vistos, né? Eu acho que é inegável isso. E tudo isso aliado, e todo esse panorama aliado, a uma dificuldade muito grande de comunicação do governo, né? A gente vê aí, existem algumas mudanças recentes, né? A mudança do Sidônio, a gente espera que traga aí uma comunicação mais efetiva, mas a sensação que a gente teve é que realmente o governo parou ali no tempo, né? Veja um estrago que a história do Nicolas, né? A questão do Pix fez. O governo foi muito inábil em rebater, em demonstrar a não procedência daqueles argumentos. Então, essa dificuldade de comunicação, inclusive de colocar na sua conta as coisas boas que estão sendo feitas, enfim, as alterações nos projetos, eu acho que acaba prejudicando a percepção da pessoa que está lá preocupada em levar sua vida, em alimentar seus filhos, enfim. É uma bandeira que sempre foi, chama muita atenção, porque o Lula sempre teve essa questão de defender os pobres, essa preocupação das pessoas mais carentes. E a gente viu o Nordeste, assim, foi onde teve uma queda mais pronunciada, que era um reduto meio que histórico do PT. Então, eu acho que isso talvez nos conte uma história de que a gente tem um PT meio perdido, a gente tem um governo meio que não se consegue comunicar com a população e que está faltando talvez uma voz de comando, algo mais objetivo, porque são tantas as firulas que ficam se discutindo, são todas as questões paralelas que de repente uma política aí mais efetiva, saber as políticas públicas, veja todo a celema do pé de meia, a questão da transparência, de repente o governo se mostra com umas fragilidades tão desnecessárias nesse momento, eu acho que ele precisaria repensar principalmente a questão estratégica de comunicação e de planejamento desses próximos ou desses últimos anos aí de mandato. Mas vamos aguardar os próximos acontecimentos, porque, como eu disse, é uma foto. A gente pode ter um cenário completamente diferente daqui a um mês, né? Tem tantas variáveis hoje, ainda mais, né, em termos políticos, que fica difícil a gente fazer alguma predição mais concreta. Eu quero agradecer a participação da Laura Barros, da Daniela Castro, do Antônio Carlos, e do doutor Roberto Liviano, e ainda pedindo uma consideração final do Roberto, assim para que nós possamos fechar com chave de ouro o nosso programa do canal INAC. A consideração é convidar todos e todas para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 24, a partir das 19 horas, no Ética Imortal, lá no Instituto de Engenharia, para assistir a Carlos Nejar falando sobre ética e cultura. É perto do metrô Ana Rosa, o convite está aberto a todos. Carlos Nejar, um grande brasileiro, indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel de Literatura, estará falando conosco sobre ética e cultura. Fica aberto o convite a todos e todas. Se puderem vir, será uma grande honra, um privilégio para nós. Foi uma alegria estar com vocês hoje aqui, Miné, Laura, Daniela, Antônio Carlos e vocês que nos acompanharam aqui. Um forte abraço. Muito bem, eu, Francisco Miné, quero cumprimentar os nossos ouvintes
internautas por mais este programa e conclamar que os nossos internautas e ouvintes nos sigam no YouTube, no canal INAC. O nosso programa está sendo retransmitido pela Rádio 365. Um grande abraço a todos.